depois de uma certa inquietação que eu tive quando eu vi o resultado do censo do IBGE, onde ele nos deu a notícia de que, nesse momento, o espiritismo estava encolhendo em adeptos, em pessoas que seguiam. E, para além disso, ele ainda nos trouxe os dados de que o espiritismo envelheceu. Então, se a gente comparar com os resultados de 99 e de 2010, tivemos basicamente o mesmo público seguindo por esses anos a fio. E, claro que a gente sabe que todos nós estamos aqui, mas que podemos falecer a qualquer momento. E, se a gente não tem uma renovação, a gente vai tendendo à diminuição da quantidade de adeptos. E com isso, eu fui convidado à reflexão. Qual é o nosso papel, né, quanto espírita hoje em dia e quais nossas ações que estão sendo tomadas para que a gente expanda, comunique o espiritismo para além da nossa vida, para além da nossa casa, para além do nosso dia a dia. E aí a gente vem pensando, né, por que a nossa casa tem ficado vazia e as casas em geral têm ficado mais vazias? Porque elas têm sido cada vez mais silenciosas. Então vem essa provocação, né? Cadê os jovens dentro das casas? Cadê as famílias juntas dentro da casa? Às vezes a gente tem um esposo que vem, ou uma esposa que vem, mas cadê o restante dessa família? Cadê os seus filhos? Cadê os seus netos? Cadê a família funcionando dentro da casa espírita? Então, o que essa realidade nos convida a pensar? A gente teve essa redução do número de adeptos, somada a esse envelhecimento do público, e aí a gente vê que hoje em dia existem vários jovens que sabem sobre espiritualidade, entendem sobre o espiritismo, até conhecem o espiritismo por seus familiares, mas poucos são aqueles que estão aqui dentro, frequentando, sentindo parte disso. E aí a gente pensa assim, será que é uma crise da doutrina espírita? Será que existe como a doutrina espírita chegar à extinção dos seus adeptos? E aí a gente começa a refletir aos poucos com essas questões. E aí a gente cai numa coisa que a gente vira e mexe em outros temas também percebe, que é a questão da gente ter vivido uma vida cada vez mais acelerada, com excesso de informações de tudo ao mesmo tempo, menos tempo para a gente ficar em silêncio, pensar, refletir, se autoconhecer. E os jovens, muitos até têm buscado sentido na vida deles, mas muitas vezes em outros meios. Então, existem vários grupos de jovens de diversas situações, sejam elas religiosas ou não, esportivas ou não, que acabam se tornando os grupos onde esses jovens ainda têm alguém para ouvi-los. E a gente, quanto espíritas, sejam pais ou não, tios ou não, familiares ou não, será que a gente está tendo esse papel de contato com esse jovem, onde ele tem essa confiança na gente, onde ele nos escuta, onde ele sente segurança nas nossas ações? Ou mesmo a gente tentando e estudando para sermos exemplo de alguma forma, não estamos sendo? A gente, querendo ou não, com o envelhecimento das casas em si, tem deixado a linguagem muitas vezes muito arcaica. E quando não, a gente fala como se todo mundo já entendesse. Não é incomum que existam palestras onde as pessoas venham e parte do público entenda, parte do público entenda parcialmente e parte do público só não entenda a mensagem que está sendo dita. E por isso a gente às vezes tem que se policiar quanto estando aqui na frente para conversar com vocês e se tornar entendível. E a gente ainda precisa lembrar
dessa realidade emocional, digital e social de hoje em dia, onde a gente tem, principalmente depois da pandemia, esquecido muito o outro. Vivido muito a nossa vida, o nosso mundo, a nossa casa, o nosso trabalho, e evitando certas atenções àqueles que nos cercam. E quando a gente não traz para perto daqueles que estão ao nosso redor esse cuidado, é difícil que alguém se sinta pertencente a essa relação interpessoal nossa. Seja a relação casa, seja a nossa relação familiar. Então, não adianta, por exemplo, a gente vir ao centro, assistir as palestras ou assistir conteúdos espíritas e ter cada vez mais conhecimento, se a gente não começar a se sentir participante da casa. Então, hoje venho ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. No amanhã, o que eu posso fazer para auxiliar o centro? Seja com as atividades que o centro promove, seja com os estudos que eu posso fazer parte. Ou fazer parte de um estudo, a gente pensar, o meu conhecimento que eu estou ganhando. Vai além. Porque o momento de estudo, quanto mais pessoas estão presentes, se torna cada vez mais rico. Porque o seu ponto de vista daquele tema abre a mente do seu colega de curso, porque a visão dele não alcançava o que você vive, assim como a sua não alcança o que ele vive. Então, essa diversidade de pensamentos, de forma de lidar, de experiências já vividas, enriquece o processo de construção. E quando você, de fato, consegue se sentir útil e participante de uma atividade, você fica. Não pode ser qualquer atividade. Quando a gente se sente que a gente é querido ali, que as pessoas sentem a falta da gente estar naquele local, a gente tem sempre mais vontade de estar ali, de estar presente, de não faltar. Então, isso enriquece o processo e a vontade de ser e de estar contra o espírito. Então, tem essa frase que nos diz, as pessoas não permanecem onde não se sentem vistas, acolhidas e necessárias. A gente vive em uma sociedade que a gente muitas vezes não enxerga o outro. Quando enxerga, a gente sabe do sofrimento do outro e não acolhe. E quando acolhe, muitas vezes a gente não torna o outro necessário, não torna o outro participante das ações. Então, esse tema entre a ameaça e a necessidade da renovação do espiritismo, a gente não pensa que o espiritismo precisa ser modificado. Ele precisa seguir os passos do que a nossa sociedade vive. E entendendo que as leis fundamentais, os princípios fundamentais não mudam. As leis divinas não são alteradas. Mas a gente precisa ler as leis com o que vivemos hoje. Não adianta a gente agir e pensar como se a gente estivesse na época de Kardec, sendo que o próprio Kardec falava que o espiritismo não era para o tempo dele ainda. Que as sociedades ainda seriam capacitadas ao longo do processo para entender o espiritismo. E por isso viemos há tantos anos tentando e estudando para entendermos de fato o espiritismo. Então, a gente precisa continuar tendo essa moral cristã e levando ela no nosso dia a dia. E a gente precisa estudar. A gente não pode ser o espírita passivo, o espírita que só recebe o passe, a palavra, mas que não busca a sua automodificação, que não busca se aprimorar, não busca estudar, não busca mudar atitudes que estão enraigadas nessa nossa encarnação aqui por erros pregressos nossos, mas que dependem da nossa mudança, da nossa mudança de atitudes para que ela se modifique. Então, o que é que a gente precisa mudar? A gente precisa trabalhar a comunicação de uma forma diferente. Hoje, em mídias digitais, existem diversas pessoas que falam de espiritismo e já falam de uma forma diferente. Só que a gente também precisa começar a trazer isso para mais perto de nós, na nossa forma de agir com o outro. Então, a gente precisa lembrar de acolher as pessoas e entender que o centro e uma casa espírita, não só o centro espírita, mas uma casa onde tem pessoas espíritas,
precisa dar espaço para que o jovem participe, crie, erre e aprenda as luzes e a orientação das palavras espíritas. Ele não pode viver a vida dele só seguindo o que ele recebe de estímulo externo. Ele precisa ser orientado. E, além de orientado, se sentir participante daquilo. Então, quando a gente fala dessa renovação, a gente precisa trabalhar a estética e o formato. Como assim? A gente, infelizmente, tem um padrão de casa que remete de quando, por exemplo, aqui tivemos a oportunidade de ter a doação desse espaço, mas tudo aqui remete ali a partir de uns 40 anos de idade. Então, um jovem de seus 13 a 17 anos que entra ali por aquela porta e fala assim, nossa, tudo tão velho. Será que alguém vai me ouvir aqui? Será que alguém vai me dar atenção sobre algo que eu fale? Ou será que eu vou ser só polido em tudo que eu trouxer da minha vida, da minha vivência, dos meus sentimentos, das minhas ações? Então a gente precisa pensar nessa continuidade. Se a gente hoje ficar só com o que temos hoje de adeptos do Espiritismo, no mais tardar daqui a 60 anos, não temos mais adeptos nenhum. Porque a faixa de idade hoje é a partir dos 30 anos de idade. 25 a 30 anos de idade. Se a gente pegar a nossa linha aqui de média de vida do Brasil, 85 já é até muito. A gente sabe que a média do Brasil é ali 76 a 79 anos. Então a gente precisa estar renovando, a gente precisa que os jovens participem, se sintam presentes na casa espírita novamente. Então, para que a doutrina continue existindo, a gente precisa não mudar, né? A doutrina, se ela não forma, se ela não acolhe, se ela não envolve novas pessoas, ela vai continuar correta. Os conhecimentos, o que foi passado por Allan Kardec vai continuar correto. A diferença é que vai estar vazia. Então, o nosso papel é trazer continuidade, renovar os nossos pensamentos, as nossas ações contra espíritos. Então, a gente precisa fazer o espiritismo chegar a quem não está nos ouvindo, a quem não está nos vendo, quanto espíritas. E faz parte das nossas ações quanto espíritas nos tornarmos visíveis. Então, toda a doutrina vive enquanto é vivida pelas novas gerações. Então, qualquer doutrina que seja, com seus erros, com seus acertos, com seus dogmas ou não, só vai existir, assim como é a passagem da história e dos conhecimentos adiante, das morais adiante, se cada geração aprender com aqueles que estiveram antes. E a gente tem deixado isso seguir, sem perpetuar esse conhecimento. Então, se a gente vê, e o próprio Allan Kardec falava do Espiritismo como uma doutrina para o futuro. Como é que ela vai ser a doutrina do futuro se aqueles que estarão lá no futuro não conhecem a doutrina? Não vivem a doutrina, não participam da doutrina, são, de certa forma, escanteados da doutrina, porque mesmo nós, quanto espíritas, e tendo familiares nossos, não estimulamos para eles estarem aqui. Quando os espíritas, os jovens falam assim, não, mas é chato, a gente olha para os jovens e fala assim, vou ter que concordar. Se eu não estou oferecendo algo a ele, que dê vontade dele estar aqui dentro. Então, se a gente não tem a juventude, a gente não renova nunca. A gente vai ter pessoas que vão vir pelos seus sofrimentos pessoais, e podem ser jovens ou não, mas se a gente não voltar no acolhimento, ela vai vir tentar se encontrar ou se adaptar nesse tratamento que ela fizer. Ela estando recuperada, ela vai seguir adiante, porque ela não vai se sentir pertencente nem parte do centro espírita. Ela não vai estar aqui para trabalhar. E se a gente não dá espaço, escuta e participação, nem o jovem, nem aquele que chega aqui já na sua fase adulta vai se sentir pertencente e não vai ficar. Ele vai literalmente vir e passar. Então, a gente precisa que a juventude volte, esteja presente, esteja trabalhando, mas a gente precisa entender que a gente não precisa trazer o jovem para cá e falar, você tem que se adaptar às regras da casa, você precisa entender
quais são as formas de agir e ficar ali cercando e polindo o jovem. Ele tem que vir, ele tem que viver, ele tem que sentir que ele é da casa, ele faz parte da casa. E se tudo der certo, ele seja do grupo de jovens da casa. Ele se sinta participante e no logo mais, ao aprender, vem aqui, para frente, se dispor a estar dando uma palestra, se capacite e mais à frente esteja ali dando um passe. Ou fazendo qualquer ação do que a casa precise dele. É assim que a gente forma os adeptos e torna eles, de fato, pessoas participantes da casa espírita. Então a gente precisa não que o outro não se adapte, mas que a gente esteja aproximando ele da gente. Então, quando abrimos espaço para o jovem, precisamos entender o que ele busca. Então, a primeira porta de entrada vai ser a necessidade de escuta. A maioria dos jovens hoje, por conta das formas que temos agido, só vão entrar aqui pela porta quando eles necessitarem de ajuda. Muitas vezes eles vão estar passando, ou por eles, ou por colegas próximos a eles, da introdução às suas mediunidades, e vão estar perdidos, sem entender com o que eles estão lidando exatamente, muitas vezes sofrendo por não saber o que está acontecendo, e precisando de alguém para acolher, para escutar, para que ele possa explicar o que está acontecendo com ele. E aí, a partir do ponto que ele entra, ele precisa não ser um jovem problemático, porque isso é o que a sociedade está dando a ele. Enquanto ele está lá fora, passando pelas dificuldades mediúnicas dele, ele é um jovem problemático. Ele pode ser um jovem que ouve vozes, ele pode ser um jovem que vê coisas, ele pode ser um jovem mais recolhido, mais tímido, e que para a sociedade é um jovem estranho. E aqui a gente muitas vezes vai saber que ele é o jovem que precisa de trabalho, precisa de espaço, precisa de conhecimento, precisa de um lugar de segurança, onde ele possa falar sobre tudo que ele vive e sente sem ser julgado. E para isso ele tenha sentido na vida dele. Então ele começa a ter continuidade nessa fé. Ele começa a entender o que ele vivencia, o que ele passa, que ele tem um Deus que vai estar por ele e que ele pode confiar, que ele vai ter um espaço onde ele vai estar seguro, porque é um espaço que a espiritualidade está permitindo ele estar. Então, a renovação do espiritismo passa necessariamente pela forma como acolhemos e envolvemos os nossos jovens. E aí eu volto a dizer, não é a casa centro espírita, mas é toda a casa espírita. Se você está quanto casa, quanto pessoa que é espírita, você precisa ter a prerrogativa e levar o espiritismo para dentro da sua casa. Para o entendimento daqueles que estão na sua casa. Para os seus filhos, para os seus sobrinhos. A gente entende que, infelizmente, o espiritismo ainda sofre preconceitos. E a gente sabe que algumas pessoas até são espíritas para si mesmas, mas tem muita dificuldade de externar que são espíritas para fora, por conta dos seus conflitos, sejam eles familiares, sociais, porque outros membros de outras religiões, às vezes, os abordam como se eles fossem algo diferente e estrambólico e que tivesse errado. Mas a gente não pode ter medo de ser espírita quando a gente demonstra os nossos atos contra espíritos. Então, a gente começa na instituição, mas a gente só vai sustentar na vivência de cada um. E que aí é o ponto. A gente não pode só mostrar-se espírita, onde a gente frequenta a casa, diz que é espírita, e esse é o ponto que eu falei, a gente às vezes nem diz que é espírita, porque teme. Conhecer a doutrina, isso é uma parte, mas não é o mais importante. O mais importante para o espírita não é mostrar-se espírita, é ser espírita. E ser espírita é na prática do evangelho, todos os dias. É no ponto de que a gente acorda ou dorme, revisando o que a gente fez no dia e percebendo se tivemos a melhor escolha.
E se quando não tivemos, pensamos em a quem devemos pedir perdão, em quem devemos mudar nossas atitudes, em como devemos escolher melhor as nossas formas de agir e falar, porque a gente precisa ter uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente demonstra. Se a gente fala muito ao outro, e isso às vezes aperta o pai espírita, que não tem um filho espírita, você falar sobre bondade, caridade, tudo que for bom ao filho, mas você não fazer, não dar esse exemplo. A gente pode falar isso para os vícios, mas pode falar só para as atitudes. A gente age com violência e pede paz à criança. A gente age com irritabilidade e quer que o menino seja cegamente respeitoso, mesmo com os nossos erros de atitude. A gente precisa exercer todos os dias a paciência, a humildade e o perdão, porque isso faz a cada dia que nos tornemos exemplo. E aí a gente passa a ser exemplo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, onde a gente chegar, a gente vai ser reconhecido quanto espírita, mas para além disso, como uma pessoa de bem, uma pessoa com excelentes formas de agir para com o outro, mesmo nas adversidades. Então, ser espírita não é apenas consumir as obras para obter conhecimento e cultura, é transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Então, se a gente, no dia a dia, quanto espírita, nos tornamos exemplo, a gente vai ser um excelente colega de trabalho pelas nossas atitudes. A gente vai ser um excelente parente que as pessoas chamam para ir na casa porque gosta de sentar, de conversar, de discutir às vezes dúvidas, porque muitos que estão em outras religiões e não têm esse conhecimento passam pelas mesmas pessoas que têm o conhecimento espírita passam. Então, fulano perdeu um parente que não é seu parente, mas que é parente dela, e ela pensa assim, será que como fulano está? Ele vai procurar o espírito. Muitas vezes ele vai procurar pensando assim, o que eu posso fazer por ele? E ele vai pedir que a gente ore junto, que a gente esteja junto, que a gente aconselhe, porque também faz parte do nosso papel. Quando a gente busca esse conhecimento, essa reflexão e essa mudança interior, de sermos esse exemplo, esse porto seguro para outra pessoa. E esse porto seguro, às vezes, vem de onde a gente não espera. Como assim de onde a gente não espera? Daquele parente que você até perdoou, mas que ele, por ações suas ou dele no passado, não te perdoou. E que em um momento, quando ele entender que você está nesse processo evolutivo, pode vir a te buscar num momento de desconforto, num momento de necessidade, de escuta. Porque ele entende que você é a pessoa que tem a humildade de dar o contato, dar esse acolhimento, mesmo diante de tudo que aconteceu no passado. E na rede social, que hoje no mundo digital é o que mais perpassa, a gente precisa escolher também o que fala, como somos exemplo, como nos portamos e como nos demonstramos, porque a rede social é basicamente a nossa sociedade, só que em uma expansão multiplicada ao infinito. Alguém que está aqui e você fala, pode estar ouvindo em qualquer lugar do mundo. E essa sua ação pode sim reverberar no outro. Então, quando a gente vê os chamados haters, que é o ódio gratuito na internet, a gente fala assim, isso aí não faz diferença não. Faz. Tem muitas pessoas hoje em dia sofrendo e perpassando por diversas questões, por comentários do que ela vê. Então, se ela posta uma foto, tentando se sentir bem, e alguém fala que ela está feia, que está gorda, que está isso, que está aquilo, para aquela pessoa, na mentalidade dela, afeta. Então, a gente precisa, quanto pessoas, escolher todo momento o que a gente fala para o outro, seja no ao vivo, seja numa mídia social, porque isso vai chegar ao outro e vai atingir. Na palavra
seja no Evangelho, seja na Bíblia, nos recomenda sermos indulgentes. Não olhar o outro como se tivéssemos capacidade de julgá-los por quaisquer coisas. E aí, cabe a gente começar a fazer isso. E não estar vivendo a vida julgando e deixando o outro à mercê do nosso pensamento, como se fôssemos donos da verdade. Então, o nosso papel é ser porta de entrada e de saída para alguém. Então, o jovem ele não vai ficar onde ele se sente julgado e o adulto também não vai permanecer onde ele não se sente útil. Então, o jovem entrar pela porta e ele falar alguma coisa com a gente e a gente vir com toda essa verdade, querer dar opinião demais sobre as ações do que ele fez ou deixou de fazer, ou quando um adulto entra, quer tomar uma atitude, quer ser participante das atividades, por exemplo, da casa, e a gente vai opolindo, ou não permitindo a fala, ou não dando espaço para as boas ideias, para os bons pensamentos, ele não vai ficar. Então a gente precisa ter essa reflexão assim, ó. Se alguém nos observasse hoje, ele sentiria vontade de conhecer o Espiritismo através de nós, as nossas ações, nossas atitudes têm sido boas ao ponto de alguém que fala assim, fulano é espírita, estou me interessando pelo assunto, vou procurar fulano para saber onde ele é, onde ele vai, qual é o centro que ele frequenta, o que ele estuda, qual o livro que ele lê, porque eu não sei o que é melhor para mim. E às vezes eu vou precisar de exemplos, de orientações. Eu lembro quando eu me mudei para cá e eu procurava na cidade um centro espírita. Passei dezenas de vezes pela porta aqui do Jesus de Nazaré, entre o período ali pós-pandemia, mas não sabia o horário. Então eu não sabia como me inserir para a participação das atividades, porque eu não conhecia ninguém que era espírita, não conhecia ninguém que era frequentador daqui do centro, que pudesse me orientar. Hoje, qualquer um de nós aqui, se encontrar uma pessoa em necessidade, pode dizer, ó, sexta-feira tem atendimento fraterno, quinta-feira tem a palestra. Ah, uma pessoa já é espírita, há mais tempo, está querendo vir para a cidade. As segundas tem estudo. Então, a gente precisa ser divulgadores do centro espírita, da palavra espírita e do ser espírita. Porque aí a gente vai dando exemplos e as pessoas vão seguindo esse exemplo. Então, a gente precisa ter esse convite ao futuro. O Espiritismo ele não está enfraquecendo. Ele está pedindo a renovação com consciência. Então, a gente precisa trabalhar as nossas consciências para que as nossas ações, nossas atitudes, a nossa forma de agir e falar traga para perto de nós aqueles que são mais novos que nós. A gente não precisa estar ali, quem tem um pouquinho mais de idade ou não, só com o exemplo paternal, maternal, onde você dá uma orientação, uma ordem, mas que muitas vezes vai entrar aqui e sair aqui porque não está sendo mostrada aquilo que é falado. A gente precisa ser rígido, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa ser mais humano com o outro. E a gente precisa abandonar essa chaga, que para mim é a maior chaga que ficou da pandemia, que é o distanciamento. A gente tem nos abraçado cada vez menos, apertado menos a mão, dado menos bom dias, boa tarde, boa noite, e tem deixado o outro sempre longe de nós. Como se a gente só tivesse tempo para os nossos problemas e a gente não pudesse ouvir me dá uma mão, tropecei, preciso de ajuda. Só isso. A gente precisa estar com ouvidos abertos e atentos para as necessidades dos outros, e não só para as nossas. O Espiritismo marcha com progresso e jamais será ultrapassado. Quando Allan Kardec trouxe o Espiritismo através das ações dos Espíritos, foi nos dito que, como a Bíblia dizia, haveria uma terceira revelação, e essa terceira revelação foi o Espiritismo. Hoje, não é incomum que outras religiões que respeitam o Espiritismo comecem a acolher
questões científicas e religiosas, filosóficas do Espiritismo, como o entendimento da reencarnação, como o entendimento da vida após a morte, como o entendimento de que as parábolas não eram só parábolas, que muitas coisas foram ditas, né, pelos Espíritos explicadas, e hoje tem sido abraçado aos poucos por algumas religiões. Mas o Espiritismo em si sempre será a renovação individual, seu aprimoramento, seu amor ao próximo e as suas atitudes, as suas ações para com o outro. Então, se como seres sociais vamos seguindo, se nós perpetuarmos o exemplo, o futuro vivenciará esse exemplo. O Espiritismo permanecerá vivo enquanto houver pessoas dispostas a vivê-lo e não apenas estudá-lo. É muito importante, todos os dias, a gente buscar o conhecimento espírita, buscar, estudar, mas não adianta a gente ter o conhecimento e ele ficar aqui. A gente pode ler dezenas de livros, a gente pode ler o Evangelho do Segundo Espiritismo, de frente para trás, de trás para frente, abrindo sorteado, ouvindo mensagens que é para a gente ouvir, que muitas vezes vem numa pancada. Você abre ali, esporadicamente o Evangelho, e você toma aquela... É isso que eu estava precisando ouvir. 2 dias depois, a gente não está fazendo nem o que a gente pensou que era o motivo da gente ter recebido a mensagem. Então, a gente precisa, para além do conhecimento, para além do estar quanto espírita, a gente precisa ser espírita todos os dias, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vivência, para que assim a gente passe a ser referência e espelho para aqueles que um dia falem: o Espiritismo é a doutrina que eu gostaria de seguir. Mas para seguir eu preciso de um apoio ou de um exemplo. E eu vou com aquele ali que me mostrou que o Espiritismo vai me dar, além do acolhimento, a palavra que eu preciso ouvir para que eu siga a minha vida de bem para o bem e evoluindo a cada dia.